Olá, meus queridos! Hoje nós iremos ver a correção dos exercícios do livro didático das páginas 30 a 33. Revisão: o verbo e os seus complementos. A transitividade verbal e os objetos. Número 1. Leia este trecho do conto de Poe e observe as formas verbais em destaque. E a folia continuava em Torvelinho, até que finalmente começaram a soar as 12 badaladas da meia-noite no relógio de ébano. E então a música cessou, como cessara das outras vezes, e as evoluções dos passistas se interromperam, e uma inquietude suspendeu todo o movimento, do mesmo modo que antes. Então, na letra A, nós temos o seguinte: quais são os sujeitos das formas verbais em destaques? Cessou e suspendeu. O sujeito da forma verbal cessou é a música. E o sujeito de suspendeu é uma inquietude. Letra B. A forma verbal suspendeu é acompanhada do complemento, todo movimento. Sem ele, essa forma verbal teria sentido completo? Explique. Não, pois sem o complemento, a forma verbal suspendeu não teria sentido completo, pois não se saberia o que é suspenso. Letra C. A forma verbal cessou exige complemento para ter sentido? Explique. A forma verbal cessou não exige complemento, pois é possível dizer apenas a música cessou, e isso bastaria. Os verbos exercem funções diferentes nas orações. Em algumas situações, eles expressam ações e podem ou não precisar de complemento. Dependendo do contexto, os verbos podem ou não precisar de complemento. Reveja os verbos analisados no trecho estudado anteriormente. Um deles precisa de complemento para ter sentido completo, que é o verbo suspender. Portanto, a ele se liga o complemento, todo o movimento. Os verbos que precisam de complemento são os verbos transitivos. Há outros que não precisam de complemento, como cessar, que no contexto tem sentido completo, são os verbos intransitivos. Entre os verbos transitivos, há os verbos transitivos diretos, que, como suspender, não precisam de preposição para se ligar ao complemento. Seu complemento é o objeto direto. Veja mais estes exemplos do conto de Poe. Nós temos aqui os verbos transitivos direto: sentia e trouxeram. Quem sente, sente alguma coisa. Dores agudas. Então, dores agudas é o meu objeto direto. Trouxeram. Quem traz, traz alguma coisa. Eles trouxeram o quê? Fornalhas portáteis. Então, é o meu objeto direto. Há também verbos que se ligam ao complemento por meio de preposição. São os verbos transitivos indiretos. Eles têm como complemento o objeto indireto. Vejam estes exemplos. Nós temos aí o verbo soube. Quem sabe, sabe de alguma coisa. Soube de quê? Da festa. Então, soube é o meu verbo transitivo indireto. Eu preciso de uma preposição. Sabe de alguma coisa. Soube de quê? Da festa. Nós temos a preposição da. Já o verbo precisou. Precisou de quê? De dinheiro. De dinheiro é o meu objeto indireto. Há verbos que, dependendo do contexto, podem ter dois complementos. Um introduzido sem uso da preposição e outro introduzido por preposição. São os verbos transitivos direto e indiretos, ou bitransitivos. Seus complementos são o objeto direto e o objeto indireto. Veja, nós temos aí os verbos bitransitivos, forneceu e deu. Por quê? Quem fornece, fornece alguma coisa a alguém. Forneceu o quê? As informações. Então, as informações é o meu objeto direto. E o meu objeto indireto ao público forneceu alguma coisa a alguém, ao público. Deu. Quem dá, dá alguma coisa. Deu o quê? As máscaras. Deu a alguém, a mim.
A mim, então, é o meu objeto indireto. Quando o verbo é acompanhado de dois objetos, não há uma ordem fixa para dispor esses objetos na frase. Para diferenciar um do outro, é essencial identificar o complemento acompanhado de preposição e o que não tem preposição. Vamos ao exemplo. Forneceu ao público as informações. Olha só, teve a inversão aí. Quem fornece, fornece alguma coisa a alguém. Então, ao público, o meu objeto indireto está vindo aí, do meu objeto direto. Forneceu as informações ao público. Quem fornece, fornece alguma coisa. As informações é o meu objeto direto. Ao público, objeto indireto. Os verbos intransitivos têm sentido completo, logo não precisam de complemento. Já os verbos transitivos requerem complemento e podem ser transitivos diretos, transitivos indiretos ou transitivos diretos e indiretos. O complemento que se liga diretamente ao verbo é o objeto direto. O que se liga ao verbo por meio de preposição é o objeto indireto. Os verbos de ligação e o predicativo do sujeito. Leia os exemplos a seguir. A mala era muito pesada. O príncipe ficou surpreso. Nós temos aí a mala era. Nós temos o verbo era e ficou. No caso, era conjugado, é o verbo ser. E ficou é o verbo ficar conjugado. Os verbos ser e ficar, nestas frases, não expressam uma ação. Eles ligam os sujeitos, a mala e o príncipe, a uma característica. No caso da mala, a mala era como? Muito pesada. Ou um estado, surpreso. No caso, o príncipe ficou surpreso. Surpreso aí é o estado. Estes verbos são denominados verbos de ligação. Entre os principais verbos de ligação, nós temos ser, continuar, estar, ficar, parecer, permanecer, tornar-se. A característica ou estado que os verbos de ligação relacionam ao sujeito são classificados como predicativos do sujeito. Vejamos aí. Verbo de ligação, era. Está ligando o quê? Muito pesada, que é o meu predicativo do sujeito, ou seja, é uma característica do meu sujeito, de ser pesada, no caso, a mala. O outro verbo, ficou. Ficou o quê? Surpreso. Está ligando um estado do meu sujeito, que é o fato de estar surpreso. Os verbos de ligação têm como função ligar um atributo, característica, estado, qualidade ao sujeito. A palavra ou a expressão que representa este atributo é denominada predicativo do sujeito. Vamos aí aos verbos. Então, nos verbos nós temos de ligação, ligam o sujeito a uma de suas características, estado ou qualidade. Nós temos os verbos transitivos, que necessitam de complemento. E nós temos os verbos intransitivos, que não necessitam de complemento. Dentro dos verbos transitivos, nós temos aí o transitivo direto. Liga-se ao complemento sem preposição. Temos também o transitivo indireto. Liga-se ao complemento por meio de preposição. E temos o bitransitivo, que liga-se a dois complementos, um antecedido de preposição e outro não. Vamos às atividades. Número 1. Leia as duas construções abaixo e explique, no caderno, se os complementos ou objetos destacados têm a mesma classificação. Justifique sua resposta. Número 1. Precisava de seu chapéu. 2. Subiu para ir buscar o chapéu. Na frase número 1, nós temos o verbo precisava. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, olha só, a classificação não pode ser a mesma, pois o primeiro complemento é introduzido por preposição. Quem precisa, precisa de alguma coisa, de seu chapéu. Já o segundo, não. O primeiro
No caso, é objeto indireto. Precisava de seu chapéu. De seu chapéu é o objeto indireto. Já o segundo é o objeto direto. Subiu para ir buscar. Quem busca, busca alguma coisa. O chapéu, que é o meu objeto direto. 2. Releia esta passagem do conto. Todos ficaram no corredor, mirando, comentando. Letra A. Classifique os verbos destacados quanto à transitividade. Todos eles são verbos intransitivos, ou seja, não precisam de complemento. B. Reescreva a frase acima no caderno, de modo que os verbos ganhem uma transitividade diferente. Vamos ver. Todos ficaram no corredor, mirando o quarto, falando do ocorrido. Lembrando que esta frase aqui é uma sugestão para vocês, porque aqui vocês poderiam colocar mirando. Mirando o que vocês quisessem, mirando alguma coisa. Quem mira, mira alguma coisa. Só que no caso, eu devo colocar um objeto direto. Falando. Falando de quê? Do ocorrido. Do ocorrido está sendo o meu objeto indireto, porque nós temos uma preposição. Letra C. Classifique os verbos quanto à transitividade apresentada na reescritura. Foi o que eu falei para vocês aí. Os verbos que eram intransitivos passaram a ser transitivo direto e transitivo indireto. Ok? 3. Releia o trecho abaixo e observe os complementos do verbo em destaque. Mostrei-lhe o relógio para que visse que o tempo estava passando. Letra A. Qual é a classificação sintática do pronome lhe? Mostrei o quê? O relógio, para que visse que o tempo estava passando. Quem mostra, mostra alguma coisa a alguém. Então, lhe vai ser o meu objeto indireto. Por quê? Porque o pronome lhe equivale no contexto a para ela e atua como objeto indireto, enquanto os pronomes o e a costumam exercer a função de objeto direto. Como eu disse para vocês, faço a pergunta para o verbo. Quem mostra, mostra alguma coisa a alguém. B. Como se classifica o complemento o relógio? É o meu objeto direto. C. Quanto à transitividade, qual é a classificação do verbo em destaque? O meu verbo aqui é verbo transitivo direto e indireto. 4. Avalie o uso do pronome oblíquo me nos seguintes trechos do conto do Enigma. 1. Os romances de Conan Doyle me deram desejo de empreender alguma façanha no gênero das de Sherlock Holmes. 2. Ela estava tão nervosa que me abraçou e até beijou freneticamente. 3. Com a senhora, não. Exijo que me entregue o anel. No caderno, indique a função sintática desse pronome em cada construção. Então, nós temos aí, no número 1, ele é objeto indireto. Os romances de Conan Doyle me deram. Quem dá, dá alguma coisa. Deu o quê? O desejo de empreender. A quem? A mim. Então, esse me está tendo a função de objeto indireto. Ela estava tão nervosa que me abraçou e até beijou freneticamente. Ela estava tão nervosa que quem abraça, abraça alguém. Me abraçou. Objeto direto. 3. Com a senhora, não. Exijo que me entregue o anel. Quem entrega, entrega alguma coisa. Entregue o anel a alguém. A mim. Então, esse me está fazendo a função de objeto indireto. 5. Transcreva no caderno o trecho a seguir que faz parte dos contos Os Crimes da Rua Morgue, escrito por Edgar Allan Poe, e complete-o com os predicativos do sujeito do quadro abaixo. Muitas pessoas têm sido interrogadas com relação a este caso extraordinário e terrível, mas nada transpirou até agora para lançar alguma luz sobre ele. Publicamos abaixo o material fornecido pelas testemunhas.
A vítima e sua filha moravam na casa onde seus cadáveres foram achados havia mais de 6 anos. Antes, o lugar era ocupado por um joalheiro que sublocava os cômodos superiores a várias pessoas. A casa era estrela, ela ficara, símbolo da estrela, com as ações de seu inquilino, e daí mudou-se para lá, recusando-se a alugar qualquer parte. A velha senhora era, o símbolo estrela. A testemunha viu a filha umas 5 ou 6 vezes durante esses 6 anos. As duas viviam uma vida bastante retirada, tinham reputação de estar bem financeiramente. Edgar Allan Poe, Os Crimes da Rua Morgue, em Histórias de Crime e Mistério. Segunda edição, São Paulo, Ática, 2002, páginas 20 e 21. Então, nós temos aí as palavras logo abaixo: caduca, insatisfeita, propriedade de Madame L'Espanaye. Então, nesse conto, os predicativos são empregados nessa ordem. Então, onde nós temos a estrela, a casa era propriedade de Madame L'Espanaye. Ela ficara insatisfeita com as ações de seu inquilino e daí mudou-se para lá, recusando-se a alugar qualquer parte. A velha senhora era caduca. Então, aí era só para colocar em ordem as palavras. A transitividade verbal e a precisão das informações. Número 1, leia a tira. Cadê meu casaco? Procure por toda a parte, debaixo da cama, em cima da cadeira, na escada, na cozinha, não está em lugar nenhum. Ah, está aqui. Quem colocou meu casaco no armário? Na letra A nós temos, no primeiro quadrinho, como a imagem revela a irritação de Calvin? Pela abertura exagerada da boca. Ele parece gritar. Além disso, está com as mãos apoiadas na cintura, como quem faz indagações de modo irritado. Letra B. Como a imagem dele no último quadrinho indica que a irritação continua? A postura corporal é semelhante. Ele continua com a boca bem aberta e está com os braços esticados e tensos. Na letra C. No último quadrinho, que elemento gráfico na fala reforça a irritação dele? O negrito utilizado em algumas palavras. Então, vamos rever aí esse negrito. O negrito está justamente nas palavras aqui e quem. Letra D. Pela tira, Calvin parece manter suas roupas em ordem? Explique. Não. Ele parece desorganizado, pois procurou o casaco em todos os lugares antes de procurar no armário, que seria o primeiro lugar a verificar se ele mantivesse as roupas em ordem. Letra E. O que surpreende o leitor e causa humor na tira? Em vez de ficar feliz ao encontrar o casaco procurado, Calvin se irrita com quem pôs o casaco no armário. Letra F. Na fala de Calvin, no segundo quadrinho, a forma verbal procurei não tem complemento, mas o leitor consegue identificá-lo. Qual é? Como é possível saber? Então, o complemento é o casaco. Procurei o quê? O casaco. A referência ao casaco é feita no quadrinho anterior. Letra G. O contexto da tira ajuda a explicitar a fala do personagem. Por quê? O termo casaco do primeiro quadrinho reaparece no segundo, mas no modo da omissão. Este é um recurso de preenchimento da lacuna, próprio da coesão textual. Número 2. Leia agora o início do conto O Alfaiate Valente. Numa cidadezinha chamada Romandia, um alfaiate costurava sentado a uma mesa. Sobre a mesa havia uma maçã madura em que um bando de moscas pousara, como costumava acontecer no verão. Enfurecido, o alfaiate puxou um pedaço de pano e com ele investiu sobre a maçã. Ao puxar o pano de volta, viu que tinha acertado e matado 7 moscas. Ao ver as moscas de pernas para o ar, o alfaiate teve a ideia de costurar para si um cinturão e bordar nele em letras douradas a seguinte frase: acertei 7 num só golpe. Depois, amarrou o cinturão à cintura e pôs-se a caminhar por ruas e vielas.
Ao lerem o que estava escrito no cinturão, as pessoas pensavam que ele tivesse matado 7 homens de uma só vez, e por isso temiam muito. Jacob Wilber Green, O Alfaiate Valente, em Contos Maravilhosos Infantis e Domésticos, 1812-1815, São Paulo, Kozak Knife, 2012, página 109. Letra A. Pelo cinturão, o que as pessoas imaginavam sobre o alfaiate? Se soubesse que, na verdade, ele havia matado 7 moscas, teriam a mesma reação? As pessoas temiam o alfaiate por considerar que ele havia matado 7 homens com um só golpe. Se soubesse que ele havia matado moscas, certamente não teriam a mesma reação. B. Na frase do cinturão, como se classifica o verbo acertar quanto à transitividade? O que faltou no complemento para que a informação fosse precisa? No caso, o verbo transitivo direto. Faltou a palavra que definiria o que ele havia acertado. Acertei 7 moscas num só golpe e, na verdade, teve a omissão do meu objeto direto, que era 7 moscas. E aqui a gente finaliza a nossa correção. Até a próxima!